quando perguntaram para o Einstein como é que seria travada a Terceira Guerra Mundial, a resposta dele foi: eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, só sei que a quarta será feita com paus e pedras. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais mortífero da história da humanidade. Mas se a gente for partir pra isso, cara, pra uma guerra, pra um conflito, pra uma possível Terceira Guerra Mundial, isso não é ruim pra todo mundo, cara. É ruim, mas o ser humano não é racional. Não é óbvio que a Terceira Guerra Mundial será uma guerra nuclear. E aí tem um outro porém. Vamos supor que seja nuclear. Ela não precisa ser uma guerra nuclear total. Ela pode ser uma guerra nuclear limitada. Estamos chegando num mundo com algumas características interessantes que já aconteceu em vários momentos do mundo, que seriam desejo de mudança de ordem global. Tá bom. Corrida armamentista, tá todo mundo se preparando aí, tunando o seu país até 2030 com um armamento que não dá pra pensar. Até queria que o Rock falasse dos países que estão se preparando pra isso. Eu não entendo muito isso. Aliança entre países que a gente nunca viu antes. Papo de uns aliados da Rússia, uns aliados da China, Estados Unidos. Você fala assim, meu, o que tá acontecendo? Por que essa galera tá se unindo? Sim. Muita tensão entre os países. Esses mini conflitos que tá tendo aí em Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e China, cutucado em Taiwan e China também. E tá tendo muito nacionalismo e imperialismo. Todas essas características que eu falei em todas as guerras mundiais tiveram essa sequência e essa ordem. Tá. Eu não quero vender susto aqui, mas a gente tá se encaminhando aí para talvez o próximo conflito do século aí. Olha, eu acho o seguinte, Kaique, a história da humanidade é uma história de guerra. O DNA humano, ele tem desejo por paz, amor, e ele tem ódio, violência e raiva. E isso não mudou, nosso DNA não mudou. O que mudou? Por que a gente de repente virou anjinhos aqui na Terra? Não, isso não aconteceu. É estranho que a gente não tenha tido durante tantas décadas um grande conflito, mas a condição toda do mundo, a maneira como o mundo está arrumado ou desarrumado, nos aponta para essa direção, para uma terceira guerra. E você falou vários dos fenômenos aí que descrevem por que nós estamos caminhando para isso. Eu posso pegar outros muito importantes. Polarização, por exemplo. A polarização, ela acontece em estágios e etapas, né? Então, qual que é o último estágio da polarização? Violência política, certo? Primeiro é batalha política, depois é briga na mídia, depois é um legislativo travado, de tão polarizado que ele tá, depois você tem gente contestando o resultado de eleição. E a última etapa, o último estágio dessa história é violência política. A gente começa a se bater, se matar, porque a gente não concorda com o outro lado, a gente detesta o outro lado. Se a gente olha antes da Primeira Guerra, o assassinato do arquiduque, ele aconteceu por um grupo que não foi lá, ele não matou ele naquele momento. Já eram anos e anos de polarização e violência política que estava acontecendo naquela época por movimentos nacionalistas. Na Segunda Guerra, você tem o ministro das Finanças da Alemanha, em 21, assassinado. Depois você tem o ministro das Relações Exteriores, em 22, também morto. E aí, na sequência, na República, né, ao final ali da República, o que vai levar a República na Alemanha a colapsar, você tem os partidos de direita, de esquerda e de centro com milícias armadas. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Invasão do Capitólio. Depois, na sequência, né, alguns anos depois, algumas tentativas de assassinato do Trump. Ou seja, os dois lados do espectro político, os apoiadores do Trump invadindo o Capitólio, matando gente, do outro lado, os anti-Trump tentando matar ele. Você olha para a Alemanha, tem um estudo que nos últimos 5 anos foram 10 mil ataques a políticos na Alemanha. Os apoiadores que mais atacam são os apoiadores do AfD. E o partido, ou os políticos mais atacados de um único partido, são os políticos do AfD. O AfD é o partido de extrema direita na Alemanha. Então, se percebe, os dois lados do espectro político na Alemanha já estão usando a violência política. Enfim, posso passar horas aqui dando um monte de indícios de por que isso está acontecendo, ou de demonstrações de como a gente está caminhando para esse lugar.
O fato é que as pessoas não estão acostumadas, porque, sei lá, a geração de vocês, a gente não viu guerra. A gente, máximo, lidou com o final de uma guerra fria que não virou uma guerra quente. Então as pessoas esqueceram e elas não estudam história. Mas nós estamos sim caminhando para um grande confronto global. São muitas instabilidades em muitas frentes. A guerra comercial, a guerra tarifária, ela é o estopim econômico que faltava de vários outros problemas, que são tensões geopolíticas, que é uma corrida armamentista, que é uma corrida nuclear, que é polarização, que é nacionalismo, que é ascensão de ideologia extrema, que é ansiedades sociais e instabilidades sociais causadas pela chegada de tecnologia, como foi antes da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra. Um monte de coisas acontecendo. Se a gente for partir para isso, cara, para uma guerra, para um conflito, para uma possível Terceira Guerra Mundial, isso não é ruim para todo mundo, cara? É ruim, mas o ser humano não é racional. Tipo, você tá partindo de uma premissa racional dizendo que é ruim. O que é uma tomada de decisão racional? É você calcular custo e benefício, certo? E aí a gente vai concordar o que é custo. Vamos. Perder dinheiro é custo, perder a saúde é custo, perder a vida é custo. Mas se eu perguntar pra você o que é benefício, você acha benefício diferente do Kaique e o meu benefício é diferente dos seus de vocês dois. Ou seja, cada pessoa tem uma percepção de benefício. Não é óbvio que você vira e fala assim, pô, mas o Trump vai fazer tudo isso para salvar a indústria? Para ele salvar a indústria é um benefício que vale a pena. E a China vai dobrar a aposta? Olha, para ela não colapsar economicamente, ela acha que vale a pena. Então, existem maneiras de enxergar essa situação onde racionalmente faz sentido eu lutar pelo que eu quero, pelo meu benefício, mesmo se isso leve a uma Terceira Guerra Mundial e a destruição total. O que eu tô dizendo é que os países também estão olhando para isso não só de uma forma não racional. É racional para eles lutar pelo que eles acreditam. O Putin acha, se ele não dominar a Ucrânia, ele tá correndo um risco de sobrevivência. Então ele vai fazer tudo que ele pode para ter a Ucrânia. E a Ucrânia não quer ser dominada, destruída e conquistada pela Rússia, e ela vai lutar. Aí você fala assim, pô, mas eles não vão perder? O Putin acha que o que ele vai perder na Ucrânia é menor do que ele perderia se ele não tiver a Ucrânia. E a Ucrânia acha que é melhor ela lutar do que ela ser escravizada. Racionalmente ele chegou a essa conclusão. E a Europa olha e fala assim, mas o Putin não vai parar na Ucrânia. E se realmente ele for bem sucedido na Ucrânia, por que ele vai parar? Vai falar, deu certo. Ah, ele perdeu soldados, perdeu dinheiro, perdeu um monte de coisa. A conta que ele faz é, eu ainda ganhei muito mais. Então é melhor eu partir para a Finlândia agora. E a Finlândia? Aí ela fala, olha, isso tá complicado, eu vou lutar. Eu não vou ser escravizada pela Rússia e pelo Putin. E aí, nessa história toda, o que tá acontecendo, e a Polônia? A Polônia fala, eu vou construir uma bomba atômica. Aí se a Polônia constrói uma bomba atômica, a Alemanha precisa construir uma bomba atômica. E o Japão também, e a Coreia do Sul também. Você percebe? Então, cada um tá agindo de acordo com o seu ganho. Não é muito óbvio, todo mundo vai perder. Quando você toma as suas ações no dia a dia, você não tá preocupado, pô, mas eu tô fazendo isso, quem é que tá perdendo em algum canto do mundo com a minha ação? E pode ter certeza que alguém tá perdendo, mas isso não te impede de fazer o que você tem que fazer. Porque você fala assim, desculpa, eu não consigo lidar com todos os problemas do mundo. Eu tenho que pensar em mim. E as pessoas agem assim. Então, não é estranho os países agirem assim. Sim. Você tem um problema de coordenação, um problema de, tipo, o que é bom pra você não é bom pra mim. Você tem divergência, ninguém pensa igual. Pô, hoje a gente não tá na época mais da Segunda Guerra, né? Tipo assim, ou da Primeira Guerra. Hoje, beleza, vamos supor, pô, Estados Unidos e China entram em guerra. Pô, eles vão ficar num conflito lá. Pô, aí na hora que um deles estiver perdendo, sei lá, pô, vai ter alguma coisa nuclear, entendeu? E aí, porra, aí acabou. Cara, mas tipo assim, pelo que eu tava vendo aqui, tá todo mundo se preparando absurdamente. Os Estados Unidos, eles querem ter 1000 ogivas nucleares até 2030. Então, mas aí... A União Europeia vai investir... A União Europeia vai investir 800 bilhões de euros. Então, mas o ponto é que você tá partindo do pressuposto que a guerra tem que virar nuclear. Isso não é uma necessidade. Mas na hora que, por exemplo, vamos supor, a China tá caindo ali, pô, cara,
estamos perdendo. Os Estados Unidos dominou tudo aqui. Cara, já que nós vamos perder, vamos cair atirando, se dane tudo. Pum, apertei o botão aqui. Então, mas aí ele sabe que se ele apertar o botão, vai ser retaliado com uma bomba atômica e ele também vai morrer. Não é tão óbvio assim. Sim. Por exemplo, os Estados Unidos jogou uma bomba atômica no Japão. A primeira bomba, o Japão não se rendeu. Na segunda, ele se rendeu. E tá bom, o Japão não tinha bomba. Se ele tivesse, ele iria retaliar. Nós tivemos guerras no mundo com países que tinham bomba atômica e eles não usaram a bomba. Não é óbvio que a terceira guerra mundial será uma guerra nuclear. E aí tem um outro porém. Vamos supor que seja nuclear. Ela não precisa ser uma guerra nuclear total. Ela pode ser uma guerra nuclear limitada. Vários exercícios de guerra entre os Estados Unidos e a China, simulações que são feitas. A guerra acaba, a China jogando uma bomba atômica no mar, perto do Havaí. E aí para. Mas não é uma guerra total, não é o fim do planeta. Óbvio que o grande perigo dessa história é isso que você está falando. Fim do planeta. Tanto que, quando perguntaram para o Einstein como é que seria travada a Terceira Guerra Mundial, a resposta dele foi: eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, só sei que a quarta será feita com paus e pedras. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais mortífero da história da humanidade. Dá a entender que a terceira vai ser pior ainda. Mas o mundo é muito grande, muito complexo, cada um tem uma vontade, tem muitas divergências, a gente não tem estruturas que colocam ordem, como a gente tem uma estrutura, por exemplo, dentro de uma nação. Por que não vira uma guerra de todo mundo contra todo mundo dentro do Brasil? Porque supostamente tem o quê? Ordem. Da onde que vem essa ordem? Tem uma Constituição... que é um conjunto de leis que todo mundo concordou que devemos segui-la, e mesmo assim a gente tá o tempo inteiro brigando por causa disso. Aí você tem polícia, que é uma instituição uniformizada, treinada, armada para conter o caos. Aí você tem um judiciário que diz o que é certo e errado. E aí você tem um grupo que decide as leis, que escrevem as leis, que é o legislativo, escolhido pelas pessoas. Você tem toda uma estrutura para coordenar para que não tenha violência. Mesmo assim, o Brasil é um país violento? É um país violento. Então, quer dizer que todos esses mecanismos de conter a violência ainda assim são mega inefetivos no Brasil, né? Não funcionam direito. Na Noruega, esses mecanismos funcionam absurdamente, funcionam quase que perfeitamente. Nos Estados Unidos funcionam muito mais do que no Brasil, incomparavelmente. Mas não funcionam tão bem quanto na Noruega. E assim por diante. Então, nem no microcosmos o ser humano conseguiu arrumar meios de não brigar. Só que na esfera internacional não existe essas coisas. Não tem Constituição do mundo. Não tem governo do mundo, não tem legislativo do mundo, não tem judiciário do mundo, não tem polícia do mundo. É a lei da selva. Na lei da selva, as chances de você ter guerra, de você ter briga, conflito, violência, são muito maiores. Porque é salvo-se quem puder. Como é que você vai se proteger? Você vai precisar ter arma. Você vai começar a se armar até os dentes. Quando você começa a se armar até os dentes, o que eu faço? Eu preciso me armar, porque não tem polícia pra eu ligar. Eles estão armados aqui. Tá estranho, eles estão cercando minha casa. Não, eu tenho que estar armado. Aí eu vou me juntar com uma outra galera pra me armar e falar assim, vamos se juntar, porque eles estão em 2 ali. Aí eu junto com mais 3. Aí você fala, sou em 4, sou em 2 só, os caras estão em 4. Vamos trazer mais gente pro meu lado. Aí começa a formar as alianças. Toda guerra mundial não começa como um conflito global. Hoje... Começa como um conflito regional. Quais alianças já tem hoje? A gente tem o eixo das ditaduras, que são Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. Olha que gostoso. Esses 4 países estão trabalhando em conjunto. Do outro lado, supostamente, você tem que ter a OTAN, as democracias unidas e aliadas. Mas a maneira como o Trump conduz a relação com seus aliados está estremecendo essas alianças. Então, o eixo das ditaduras olha e fala assim, eles estão ficando mais fracos, olha que interessante. Isso é uma oportunidade para eu agir, entendeu? Quando você fica mais fraco, é um incentivo para o outro tirar vantagem. Se a gente comparar o eixo das ditaduras de hoje com o eixo da Segunda Guerra, o eixo na Segunda Guerra eram 3 países, Itália, Alemanha e Japão. Esses 3 países iniciaram 3 conflitos regionais que não tinha nada a ver um com o outro. A Alemanha estava atacando a Europa, a Itália queria o Mediterrâneo e a África, e o Japão queria a China e a Ásia.
Uhum. Eles não tinham ligação. Cada um no seu quintal fazendo a sua história. Aí a guerra só vira mundial quando os Estados Unidos entram. Quando o Japão ataca Pearl Harbor. Ou seja, 3 conflitos regionais que viraram uma guerra mundial. Quantos conflitos regionais nós temos hoje? Putz, tá acontecendo coisa pra caramba. Muita Deu coisa. dos grandes. 2. Uhum. A Rússia na Ucrânia, a Sim. Rússia na Europa, o Irã no Oriente Médio e o terceiro é qual? China e Taiwan. A China querendo Taiwan. É, que E aí a que grande ainda não pergunta teve, é, não teve disparo ainda, né? Se a China atacar Taiwan, os Estados Unidos vai entrar? Com certeza. Se os Estados Unidos entrar, com certeza, é muito parecido, é análogo à história da Segunda Guerra, onde você tinha 3 conflitos e a entrada dos Estados Unidos fez o conflito virar mundial.